Ok, gravando, gravando. Sejam bem-vindos de novo a esse tema, gente. Já de cara, eu coloco que se trata de uma situação exótica no canal. Esse não é um vídeo de um tema em si. Ele foi inspirado num desabafo que um irmão nosso, inscrito aqui no canal, o José Sandoval, ele colocou nos comentários do vídeo de um caso que estava acontecendo com ele. E até eu, quando fui olhar o caso para analisar com calma, não consegui dar um nome, um tema para este vídeo. Então, antes de tudo, se você clicou neste vídeo aqui primeiro, aqui na descrição vão estar os links dos vídeos anteriores, para que você possa acompanhar o caso desde o começo, possa analisar conosco desde o começo e poder entender. Dando um breve release, ligando o fio de prata na meada, nos vídeos anteriores você vai encontrar o caso em si, trazido pelo irmão, vai encontrar uma análise sobre o mito que o dragão gerava nas pessoas, principalmente no caso das religiosas, porque ele era tido como o inimigo número 1 de Deus, como a manifestação do demônio, manifestação demoníaca. E esse mito, inclusive, surgiu de uma distorção de uma prática cabalística. Então, nós estamos ali separando o mito da realidade para que possa tirar essa carga semântica de cima do arquétipo do dragão, porque o nosso irmão teve um sonho envolvendo uma criatura dracônica, teve um sonho que ele ficou com medo e não ficou para olhá-la, e isso às vezes pesa muito. Imagina você se deparar com o inimigo número 1 de Deus. Se você tem esse conceito, você sai correndo. Normal. Nos vídeos anteriores, você vai encontrar a descrição do verdadeiro significado do arquétipo do dragão. Entende? Vão encontrar uma teoria muito boa, que inclusive, além de entrar em contraste com as outras, ainda acaba provando que houve uma distorção que gerou um mito, que é a teoria do dragão amarelo. Eu mostro ela tanto como mito, quanto as verdades sobre a existência do Huan Ti, de como se desenrolava, do como se assemelhava às práticas. Tudo isso visando mostrar para o nosso irmão José Sandoval o que o terceiro ponto de sabedoria desse vídeo vem para trazer. Inclusive, eu quero fazer uma pequena retificação. Eu estou o tempo todo, desde o começo, anunciando que eu dividi esse vídeo em 4 pontos de sabedoria. Perdoem a falta de atenção. São 5. Eu que comi bola. Então me desculpem, gente. E eu vou começar agora esse vídeo pelo terceiro ponto de sabedoria, e que não é difícil de imaginar o que seria, porque ele trata exatamente de mostrar para o irmão José Sandoval que o arquétipo do dragão, que o arquétipo desse ser dragoniano que está tentando se comunicar com ele através de sonho, que ele é bom, que não é uma coisa ruim, que não tem necessidade de ele ter medo, que estudando com calma
as diversas culturas que existiram, nós percebemos que de formas semelhantes, mitos foram criados sobre o mesmo assunto, mas que de formas semelhantes, as práticas reais quanto ao mesmo assunto coincidem. E aí não existe coincidência, como a gente sabe nesse canal. Então, partindo desse princípio, a gente mostra para o irmão José Sandoval que esse arquétipo do dragão nada mais é do que um ser tentando avisar em sonho, ou para quem assistiu os vídeos do tema anterior, que fala sobre o que acontece quando nós estamos dormindo. Se não assistiu, vai ficar os links aí embaixo na descrição. Que às vezes é nós mesmos, somos nós mesmos, o nosso eu superior, tentando nos passar um recado referente à nossa evolução pessoal, referente àquilo que falta para a gente conseguir atingir uma evolução. Entende? O arquétipo do cavaleiro dotado de virtudes subjugando o dragão para aprender o conhecimento da manipulação de energia metafísica que forma a nossa matéria aqui no nosso plano de existência. Na Goécia, a mesma coisa. O mago dotado de virtudes subjugando um daimon para obter esse mesmo conhecimento. Vou dar inclusive exemplos para vocês. Pode ser entendido como muitas escolas pregam, e agora acho que vai ficar melhor de vocês visualizarem, como a arte que nós temos de vencer os nossos demônios, de vencer aquilo que nos assusta, aquilo que nos atrapalha a evoluir e encarar aquilo de frente dotado de virtudes e assumir o controle da nossa evolução parapsíquica de vez. Então, fica a dica. E note que esse foi um ponto que, tal como eu disse, não foi complexo de se trabalhar. Então, acredito que nesse mesmo vídeo eu consigo entrar no quarto ponto de sabedoria desse conhecimento que está sendo pregado nessa pesquisa, que é a minha análise pessoal quanto ao caso do irmão José Sandoval. E agora, meus irmãos e irmãs, híbridos e humanos, teosofistas ou não, e agora, meus simpatizantes, que nós já sabemos o caso do irmão José Sandoval, que nós sabemos que existiam mitos assustadores relativos ao caso dele, que nós desmistificamos as situações e entendemos que, na verdade, o arquétipo do dragão é bom, e que o arquétipo dessa prática do cavaleiro ou do imperador amarelo, ou enfim, de um ser humano ou híbrido, subjugando um dragão e trazendo esse conhecimento sobre como lidar com as energias metafísicas, é ótimo. Isso chama evolução parapsíquica, terceiro degrau da escada de Jacó. Quem não sabe do que eu estou falando, o link da minha palestra na Sociedade Teosófica vai ficar aí também, para você dar uma olhada nesse material e compreender mais ainda o vídeo. Então vamos para a análise pessoal. Essa aqui eu vou fazer questão de contar, tá, gente? Não vou comer bola de novo, então vou ser humilde. 1, 2, 3, 4 pontos retratam a minha análise pessoal sobre o caso do irmão José Sandoval. Inclusive, vocês que estão assistindo o meu vídeo estão escalados
para caso fique algum ponto que eu não enxerguei e você tenha esse conhecimento, de deixar aí nos comentários, caso queira tentar começar a praticar o atendimento parapsíquico. Ou então, uma compreensão pessoal sua, que fugiu desse caso, mas que serviu para você no seu tratamento, ao invés de pensando como parapsicólogo, pensando como pessoa que está utilizando esses conhecimentos para se tratar. E aí você deixa aí para mim porque eu quero, isso me interessa. Isso é um material que eu vou anotar com carinho, vou estudar com carinho. Porque a próxima vez que eu ver, vou falar, com o irmão aconteceu isso, com a irmã aconteceu isso, então pode ser. Então vamos lá, desses 4 pontos segue o número 1. Não é à toa que você acompanha a Sociedade Teosófica, que você me conheceu na minha palestra, que você chegou aqui no meu canal para ter a resposta quanto à sua questão, pois coincidências não existem. O que eu quero dizer com isto? Nota, irmão, que construindo o teu caso, se o irmão me permite, a análise me permite falar, o irmão já tem interesse por ocultismo, já tem interesse por teosofia. Antes de eu entrar na vida do irmão, o irmão já conhecia a Sociedade Teosófica, já assistia às palestras da Sociedade Teosófica, assistiu a minha, veio para o meu canal, trouxe essa dúvida. Então nota que o irmão já está sentindo o seu eu superior, o seu sagrado anjo guardião, como eu chamo na Cabala, te chamando, te avisando em sonho, igual eu falei nos vídeos anteriores, do tema anterior, sobre o que falta para o irmão evoluir e tentando te dar um toque, você está postergando e está postergando por muito tempo. 25 anos precisou e você continuou não me dando atenção, não me trabalhando, não evoluindo, e nota, isso é necessário para a sua evolução pessoal. É um processo evolutivo concernente, nota, o irmão está vibrando a favor disso, está desejando isso, e quando isto vem até o irmão ao invés de abraçar, o irmão foge. Esse é o ponto número 1. Para bem para pensar. Ponto número 2, meu irmão. Falei nas palestras que as forças cósmicas se manifestam na matéria da forma como você as entende, né? Da forma como uma nação a entende, sob aquele ponto de vista cultural. Irmão, o que eu quero dizer com isto? Nota que primeiro vem um dragoniano. Até aí, não sei. Se cair a coincidência de um irmão ser um descendente de asiático, se esse for o caso do irmão, pode ser que já estava programada essa sincronicidade na vida do irmão, desde existências passadas, que já faz parte da ancestralidade do irmão, e o irmão não estava se atentando, e por isso que o irmão, ao lidar com essas forças, quando as via, ao invés de ver no formato de um anjo, igual um judeu haveria, ao invés de ver em formato de um deus, que é parte humano, parte animal, que nem um egípcio viria, que ela se manifestou para o irmão de acordo com o conhecimento arquétipo que o irmão tinha. Um dragão, que são seres que para o povo asiático
são tidos como a manifestação dessas forças. Outro fenômeno que também pode ocorrer, meu irmão, é que talvez quando o irmão fosse menor, o irmão tivesse esse fascínio por dragões. Mesmo que não fosse asiático, enxergasse os dragões como criaturas divinas, como criaturas poderosas, e na hora de se manifestar para você, essa força assumiu esse formato, devido à própria vibração do irmão, era a forma como o irmão iria compreender. Irmão Tarsis, você consegue me provar o que você está falando? Consigo. Consigo, irmão. E com o teu próprio caso. Nota que 25 anos depois que o irmão cresceu, depois que o irmão provavelmente foi catequizado ou teve a experiência de ter contato com o Evangelho, conheceu Jesus, conheceu a Bíblia, conheceu todas essas coisas que a maioria das pessoas conhecem, sempre falo muito disso nos meus vídeos, que eu uso a Bíblia porque é um livro que todo mundo conhece, todo mundo sabe, mesmo sem ler, as pessoas conhecem as histórias. 25 anos depois, quando o seu conhecimento era maior, a manifestação ocorreu para o irmão em formato de Cristo. E nota que teve tempo suficiente para mudar a forma de manifestação, o entendimento do irmão sobre o que era divino. Coincidentemente, eu não acredito em coincidência, irmão. Nota que Cristo e o dragão amarelo já foram tidos como líderes planetários, ambos nascidos de virgem. Ambos, depois que nasceram, guiaram seus respectivos povos. O mesmo arquétipo, a mesma coisa, sobre outro ponto de vista cultural. E o irmão acompanhou isso. Então, se o irmão não era asiático, o irmão provavelmente tinha algum fascínio por dragões. E isto, de criança para adulto, acabou mudando. Nesse caso, irmão, eu aconselho o irmão a uma terapia que funciona muito, que eu chamo de regressão consciente. O que é a regressão consciente? Muitas pessoas, às vezes, fazem regressão para vidas passadas, acreditando que os traumas que ela tem, que as questões que ela tem, que as programações que ela tem, são referentes às vidas passadas. E às vezes, principalmente no período da infância, que é quando nós ainda não temos noção, estamos aprendendo com outras pessoas, nós passamos por situações que nós não entendemos e que marcam na gente, que deixam traumas, ou então que deixam memórias arquivadas, entende, irmão? E através da regressão consciente, a gente consegue acessar essas memórias dessa encarnação, não de encarnações passadas. Nós conseguiríamos estudar se lá na infância o irmão tinha essa relação estreita com gostar de dragões, para poder chegar nesse resultado, saber se foi isso que de repente fez essa manifestação surgir pelo irmão, acompanhar o passo a passo do irmão e o conhecimento do cristianismo, para ver se foi isto que fez o irmão mudar o ponto de vista e, óbvio, mudar a manifestação. Lógico que nesse vídeo eu não consigo explicar como funciona a regressão consciente, mas fica aí os comentários para quem quiser que eu faça um vídeo sobre isso, não tem problema. Ponto 3 da minha análise, tá, irmão? É inegável que existe uma força querendo se comunicar com você. Se o irmão assistir os vídeos do tema anterior sobre como funciona o sono,
e o irmão dá uma olhada lá no resumo que eu fiz sobre o que é um sonho, o irmão vai perceber que eu falei sobre isso, né? Que na hora dessa decodificação, se tem uma mensagem que é muito importante na sua evolução, alguma força, ou às vezes o seu próprio eu superior, seu próprio sagrado anjo guardião, acaba entrando, tentando te alertar, ou então tentando te mostrar, te guiar. Entende? E nota que algo está querendo se comunicar com você por sonho. Pois a questão do desenho do seu filho está ligada a dar um jeito de você reconhecer essa força e saber que ela ainda quer falar. Muito importante o irmão entender isso, e muito importante para você que quer ser parapsicólogo e analisar um caso, ou então que está precisando disso, igual o irmão José Sandoval, para se tratar, de você entender o quê? Esse ser se manifestou para o seu filho, não porque ele tem algo a ver com o seu filho, ele nada tem com o seu filho. Ele veio atrás de você. E nota, essa força, ela que está te acompanhando durante o seu sono, durante esses 25 anos, ela tem consciência, o padrão vibracional dela é mais alto. Ela sabe que o conhecimento que você tem sobre a forma como ela se manifesta mudou com o tempo. E ela precisava dar um jeito de ser reconhecida, de falar, olha, eu estou tentando me manifestar para você, mudou a manifestação, mas eu sou o mesmo. E aí o que ela fez? Ela mandou um recado através do seu filho, para que ele pudesse te falar, olha, fui questionado por aquele ser, o desenho é assim, para que você olhe e fale, poxa vida, mas eu tive essa visão quando eu era criança, para que você entenda que ela ainda quer falar com você, que ela ainda aparece nos seus sonhos, às vezes manifesta de outra forma, e você não está conseguindo compreender que ela quer esse diálogo. Entende? Coloquei aqui uma observação, que afinal de contas, você fugiu dela na hora de conversar, né? É isso que você descreve. Então ela está tentando ir atrás. E aí, eu friso para o irmão, para os irmãos e irmãs que estão assistindo, linkarem a análise, porque a análise psíquica, ela é isso, você tem que agir com a inteligência, analisar os dados e montar a questão, montar o seu case. E esse case, nota, é um irmão que já que já tem uma afinidade com o ocultismo, que já acompanha, que está aqui, sabe? Que tem essa questão de compreensão, só muda os pontos de vista durante o tempo. E que a força ainda tenta conversar com ele. Nota, já é uma coisa antiga, ao ponto de, se vocês ligarem o caso, vocês percebem que a linha está aí. É essa a diferença que um parapsicólogo faz quando vai analisar, encontrar os porquês. É uma investigação dos porquês. Quarta e última parte da minha análise, essa sua questão de não optar nem pela religião e nem pelo ocultismo, que eu digo aí, pode ser um caminho iniciático, o caminho do adepto, uma escola de mistério, um instituto de parapsicologia, ela está impedindo você de evoluir. Né? E nesse caso, tem alguma força cósmica que, ao contrário do que você achava e você fugiu por causa desses mitos, ela está agindo ao teu favor. Entende? Porque nota, irmão, ligando todos os casos,
ainda tem essa questão que o irmão colocou de não se adaptar com religião, com nada, com doutrina. Entende? E aí o que acontece? Quando o irmão não se adapta, por mais que o irmão se interesse, assiste uma palestra, busque um conhecimento, esse conhecimento fica na teoria e não parte para a prática. E quando não parte para a prática, não existe uma evolução efetiva. Já falei aqui nesse canal um monte de vezes que processo parapsíquico, que ritual, processo mágico, se não funciona, é perca de tempo. E nota, a pessoa que está estagnada, que não pratica, por mais que ela esteja aglomerando teoria, chega uma hora que a teoria já foi o suficiente, que precisa começar a conciliar com a prática. Então o irmão tem essa questão. O fato de o irmão não estar frequentando nada, também significa que o irmão não está praticando nada. E aí, óbvio que essa força vai querer que você evolua. E aí pode ser uma força de fora, como eu falei no tema anterior. Pode ser o seu próprio eu superior, quando eu falei no tema anterior, seu sagrado anjo guardião tenta te dar um toque e falar, olha, acorda, e eu preciso falar com você porque sou eu que vou te sacudir para você acordar. Entende, irmão? Todos conseguiram acompanhar a análise? Porque é assim, com todo carinho, eu vou partir para o quinto ponto de sabedoria, de conhecimento dessa pesquisa, e esse quinto ponto vai ser gravado no próximo vídeo exatamente porque ele é a terapia. Eu vou colocar aqui 2 exercícios que o irmão deve fazer caso o irmão queira resultado, caso o irmão queira se tratar, caso o irmão queira colocar um ponto final de vez nessa história e descobrir o que essa força cósmica quer falar tanto contigo. E de repente, irmão, ser feliz, evoluir, subir a escada, assumir o papel do irmão na sua escala evolutiva pessoal. Maravilha? Gente, mesmo procedimento, vou postar esse vídeo, daqui a pouco eu volto com o quinto e último ponto, dando a terapia. Para vocês que me acompanharam até agora, namastê, e não perde não. Para quem não acompanhou, olha na descrição, namastê também, esteja de volta com a gente no próximo.